Feito aqui as carreiras da calcinha, agora a gente vai começar a fazer a sainha antes de subir o tronco, tá? Essa é uma saia bem rodada, cheia de babados. Então, a gente primeiro faz a saia, depois sobe o tronco, pra não ficar muito difícil da gente tecer a saia depois. Cortei o fio aqui, ó, e vou fazer o meu acabamento aqui. Depois a gente emenda ele de novo pra subir o corpinho, tá? Mas aqui eu vou fazer o acabamento pra que fique bem bonito e não fique degrau na minha saia. Então, eu vou rematar o meu fiozinho do mesmo jeito que eu rematei lá no pezinho, tá? Fazendo falso ponto baixo. Eu pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo passo aqui pra trás, desse jeito. Ajusto a tensão, venho aqui no último só pela alcinha de trás e também pego as laçadinhas embaixo pra trancar o meu fio aqui. Assim. Ajusto aqui pra que esse falso ponto fique bem ajustadinho. E agora eu vou guardar esse fio ainda por mais algumas alcinhas aqui pra deixar ele bem preso. Então, pra gente tecer a saia dela, que é uma saia, então, bem rodada aqui, bem colorida, eu rematei o meu fio aqui e vou fazer a saia a partir daqui, pra depois continuar subindo o corpinho, pra não ficar muito difícil a gente fazer a saia depois, tá? Então, eu vou usar pra essa saia o fio rosa, azul e amarelo, tá? Então, vamos fazer primeiro com o fio rosa. Damos uma laçada aqui, ó, fora do nosso trabalho, desse jeito. E eu vou começar trabalhando aqui, ó, pela parte de trás da minha boneca. Eu vou vir mais ou menos aqui, ó, no meio, pegando só na alcinha de trás do ponto. A gente vai trabalhar em bló. A alcinha que fica na frente é pra depois a gente continuar subindo o corpinho, tá? Então, eu fecho aqui, ó, a minha laçada. E subo aqui mais uma correntinha para dar uma altura para começar a fazer meus pontos altos. Aqui dentro eu vou botar 3 pontos altos, tá? Então, vem aqui e faço. 1, 2 e 3 pontos altos. Pulo pro próximo ponto, ainda também só pela alcinha de trás do ponto, porque eu vou trabalhar sempre em bloco, é pegar na alcinha de trás do ponto. Eu vou colocar novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento triplo em ponto alto em bloco, que é pegando sempre só na laçadinha de trás do nosso ponto, tá? Então, eu vou seguir aqui, fazendo os meus aumentos triplo por toda a minha volta, porque a gente quer que essa saia fique bem rodada. Então, a gente faz aumentos triplos para deixar ela bem rodada. Essas alcinhas que vai ficando aqui, ó, depois a gente vai fazer o corpinho, tá? Vai seguir o corpinho. Então, vamos seguir trabalhando em bloco por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final, fiz todos os meus aumentos em ponto alto aqui, meus aumentos triplo em ponto alto. Agora, a gente vai vir aqui, ó, vai contar as duas correntinhas, aqui tem o primeiro ponto alto, no pezinho dele, pegando só, agora a gente vai fazer só a alcinha da frente, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez antes, ó. A gente vai trabalhar só na alcinha da frente. Aqui eu vou fechar o baixíssimo e vou subir 2 correntinhas para dar altura para formar o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro eu coloco, então, o meu ponto alto, ó. Fiz o meu primeiro ponto alto, venho no próximo ponto, pela alcinha da frente, eu faço o ponto alto, tá? Nesta volta, a gente vai trabalhar em fló, ao contrário do que a gente fez antes. A gente vai botar ponto sobre ponto, então, ou seja, para cada ponto alto, a gente vai colocar um ponto alto, que não tem aumentos, aqui é só ponto sobre ponto, e sempre vai trabalhar em fló, que é pegando só a alcinha da frente do nosso ponto, tá? Porque depois a gente vai começar a trabalhar as camadas na alcinha que ficou lá atrás, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto, sempre em fló. Antes a gente tinha pegado a alcinha de trás, agora a gente pega a alcinha da frente do ponto, tá? Vamos seguir trabalhando assim, então, por todos os nossos pontos. Cheguei aqui no final da minha volta de ponto alto, trabalhando em fló, agora eu vou vir aqui, ó, 1, 2, na segunda correntinha, vou vir no pezinho do ponto alto, depois das 2 correntinhas, fechar com o baixíssimo, novamente eu vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, e no mesmo lugar eu faço o ponto alto, tá? E agora eu vou fazer aqui uma volta de ponto sobre ponto, só que agora eu não preservo mais alcinha nenhuma, tá? Aqui é só ponto alto sobre ponto alto, pego as 2 alcinhas normal. Vou só trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui da minha carreira de base por toda a volta.
Finalizei a minha volta aqui de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai vir aqui, ó, 1, 2 no pezinho do ponto alto. A gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo para fazer a barra de acabamento. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Uma correntinha que vale pelo meu ponto baixíssimo. 2 vai ser de separação. Venho no próximo ponto aqui, faço um ponto baixíssimo e 2 correntinhas. 1, 2. No próximo, um ponto baixíssimo e 2 correntinhas. 1, 2. Essa sequência aqui que eu vou fazer por toda a volta na barrinha de acabamento, tá? Um ponto baixíssimo separado por 2 correntinhas. Baixíssimo, 1, 2 correntinhas. Ponto baixíssimo, 1, 2 correntinhas, tá? Sempre no final de cada camada de saia, eu faço essa barrinha de acabamento. 2 correntinhas, ponto baixíssimo. 2 correntinhas, ponto baixíssimo. E vamos seguir até o final. Chegando aqui no final da minha volta de acabamento, ó, fiz o último aqui. Vou cortar este fiozinho, porque a gente vai fazer a troca de cor agora. Vamos começar a trabalhar a segunda camada da saia, tá? Então, eu venho aqui, ó, dentro do pezinho da primeira correntinha que eu subi aqui, ó. Fecho com um baixíssimo. E depois eu vou dar acabamento para esse fiozinho solto aqui, tá? Agora, a gente vai trabalhar a segunda camada da saia. Esse aqui que eu fui levando junto lá do início, ó, eu já vou cortando e vou rematando os fios para não ficar muita coisa pro final, tá? Ó. Eu vou pra cor amarela, não é azul. Pra cor amarela. Tá? Então, agora eu venho aqui, dou a laçadinha aqui, ó, fora do meu trabalho. E a gente vai trabalhar a segunda camada da saia nessas alças que a gente deixou aqui, ó. A gente fez a primeira camada, a segunda a gente pegou em flor e deixou as alcinhas aqui embaixo, ó. É nessas alcinhas que a gente vai trabalhar a segunda camada da saia. Entro dentro da primeira alcinha aqui. Puxo a minha laçadinha aqui, ó. Fecho, mais um para dar altura aqui, para fazer aqui dentro o meu primeiro ponto alto. Aqui, eu vou botar para cada uma dessas laçadinhas que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto, tá? Então, ó, eu dobro a minha sainha assim, ó, para mim pegar bem a laçadinha, e para cada laçadinha eu vou colocar um ponto alto dentro de cada laçada que eu tenho aqui. Eu vou levando junto ali o rabinho do meu fio, que eu já vou arrematando ele. Vou puxar ele pro lado aqui só pra vocês verem bem, ó, aonde que eu tô pegando. Venho aqui, ó, na laçadinha que eu tenho e faço o ponto alto aqui dentro, tá? Vamos seguir, então, fazendo toda essa volta aqui em pontos altos. Cheguei aqui no final da minha volta de ponto sobre ponto aqui, pegando as alcinhas, vou contar aqui 1, 2 no pezinho do terceiro ponto, do primeiro ponto, desculpe, eu vou pegar pela alcinha da frente, agora a gente vai voltar a trabalhar em flonas aqui, fazer o baixíssimo, subir 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e fazer o ponto alto aqui mesmo, ó. Laço, venho no próximo também só pela alcinha da frente e faço o ponto alto. Vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto e aqui eu faço em floca, pegando a alcinha da frente. Novamente vai ficando, então, aqui atrás a alcinha de trás para depois a gente trabalhar a terceira camada da saia, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo ponto alto por toda a minha volta em flor, que é pegando só a alcinha da frente. Fiz toda a minha volta aqui em flor. Agora, a gente vai para a última volta, ó. 1, 2 no pezinho aqui do ponto alto, conto as 2 correntinhas e vem direto no pezinho do ponto alto. Fecho com um baixíssimo, subo 2 correntinhas e aqui eu coloco o ponto alto. Essa volta é de ponto sobre ponto de ponto alto. E aqui eu não preciso mais preservar a alcinha, tá? Essa é a última carreirinha de ponto alto dessa camada, tá? Depois já é a barra de acabamento. Então, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto nessa volta. Chegando aqui no final, então, da carreira de ponto sobre ponto, agora é a barrinha de acabamento aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2 correntinhas no pezinho do ponto alto, eu fecho o meu ponto com um baixíssimo, subo 3 correntinhas, uma vale pelo baixíssimo, 2 de separação. No próximo, baixíssimo e 2 correntinhas de separação. É a mesma barrinha, tá? E depois que eu terminar esta barrinha aqui,
eu vou partir para a cor azul e fazer a terceira e última camada da saia. Depois que eu terminar a barrinha aqui, então, eu vou fazer a última camada da saia. Para fazer a última camada da saia, eu vou repetir o espelho dessa mesma carreirinha que eu fiz aqui no fio amarelo. Eu vou vir aqui embaixo, nas alcinhas em bló, fazer uma carreira de ponto altos. Na segunda volta, eu faço a carreira normal de ponto alto, porque como é a última, eu não preciso mais preservar a alcinha. E depois mais uma carreira de ponto alto, ou seja, eu vou fazer 3 carreiras de ponto alto na cor azul e depois eu finalizo com a barrinha de acabamento igualzinho aqui, tá? Nessa última camada da saia, eu não preciso fazer a segunda rodada aqui em flor, porque não tem mais camadas, tá? São só 3. Então, eu só faço 3 voltas de ponto alto, pegando aqui pelas alcinhas para iniciar, tá? Então, eu faço essa próxima, porque é só um espelho, uma sequência, né? E depois eu volto pra gente dar sequência na nossa boneca. Então, depois que a gente fez aqui, ó, toda a sainha, fiz os acabamentos dos fios, nossa sainha está assim, está pronta. Agora, a gente vai continuar dando sequência no corpinho. Só que agora, a gente não vai mais continuar daqui onde a gente tinha parado. A gente vai vir bem no meio da peça aqui embaixo, ó. Vamos fazer assim, pra vir no meio das perninhas aqui, ó. A gente vai começar bem no meio aqui atrás, tá? E vai pegar essas alcinhas que a gente deixou aqui, ó. Numa a gente fez a saia, e agora a gente vai continuar na outra alcinha que ficou aqui com o fio branco, tá? Vamos dar sequência aqui, só que agora a gente começa em outro lugar. Fecho aqui, ó, a minha laçada. E aqui mesmo eu vou colocar o primeiro ponto baixo. E eu ainda vou trabalhar aqui mais umas voltas de ponto sobre ponto. Nós tinha 48 pontos no nosso trabalho, e a gente continua com os 48 pontos aqui, tá? A gente deixou, cada ponto a gente deixou uma laçadinha aqui. Então, a gente vai colocar um ponto em cada dessas laçadinhas que ficaram aqui, e vamos subir aqui mais algumas voltas de ponto sobre ponto. Esta volta aqui que a gente vai fazer agora é a volta de número 16, tá? Então, essa volta a gente vai trabalhar... 16 não, perdão. Essa aqui é a volta de número 15. A gente vai trabalhar da volta de número 15, que é essa volta aqui, até a volta de número 19. Então, a gente vai fazer aqui no total 5 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos só subir aqui mais 5 voltinhas do nosso corpinho aqui, pegando as laçadinhas que a gente tinha deixado aqui, ó. Tá? Dando sequência aqui na nossa bonequinha, então, por mais 5 voltas. Terminei as minhas 5 voltas aqui de ponto sobre ponto. Só fazer uma correção pra vocês, porque eu disse que aqui a gente ia fazer 5 voltas de ponto sobre 48 pontos, mas não é. A gente tem 44 pontos no nosso trabalho. A gente fez 44 pontos, 5 voltas de 44 pontos, tá? Agora a gente vai pra volta de número 20. Na volta de número 20, a gente vai fazer uma sequência de 20 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Então, a gente vai trabalhar 20 pontos e uma diminuição 2 vezes, e no final dessa volta aqui, a gente vai ficar, então, com 42 pontos no nosso trabalho. Vamos seguir aqui, então, fazendo 20 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Feita a minha sequência aqui de 20 pontos e uma diminuição 2 vezes, a gente fez uma diminuição aqui na frente e uma diminuição aqui atrás. E agora a gente tem 42 pontos. Agora a gente vai fazer aqui 3 voltas de 42 pontos. Então, a volta 21, 22 e 23 vai ser de ponto sobre os nossos 42 pontos. Volta de número 23, eu já iniciei minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência, eu vou fazer a diminuição, porque nessa volta aqui a gente vai trabalhar a sequência de 5 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. E no final dessa volta aqui, nós vamos ficar, então, com 36 pontos, sempre trabalhando 5 pontos e uma diminuição, então, por toda a volta. Finalizada a minha volta aqui, então, de 5 pontos e uma diminuição, agora as próximas 2 voltas vão ser de ponto sobre ponto. Então, a volta 25 e 26, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base sobre os 36 pontos, que é o que eu fiquei aqui agora no meu trabalho, tá? Então, vamos fazer 2 voltinhas. Finalizada nossas 2 voltas de ponto sobre ponto, agora para a volta de número 27, eu já iniciei minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4 pontos, e na sequência a gente vai fazer a diminuição. Vamos fazer 4 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta, encerrando aqui a volta de número 27, depois, então, com 30 pontos. Seguiremos, então, em 4 pontos e uma diminuição. Feita a nossa volta em diminuições, agora as próximas 2 voltas, novamente, a gente faz de ponto sobre ponto. Então, volta 28 e 29 vai ser pelos nossos 30 pontos. Agora, para a volta de número 30, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e a nossa diminuição.
E assim a gente vai seguir aqui fazendo 3 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta, encerrando essa volta aqui com 24 pontos. Nós vamos subir de novo 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, volta 31 e 32 vai ser de 24 pontos. Depois que eu fizer essas 2 voltas, eu já vou colocar enchimento no meu corpinho também, até quase o final dele aqui, tá? Então, vamos fazer nossas 2 voltas de ponto sobre ponto, colocar o enchimento e eu já retorno. Finalizada aqui as minhas 2 voltas de 24 pontos, nessa altura aqui é hora da gente fazer a troca de cor, tá? A gente vai voltar a trabalhar agora com o fio cor de pele. Então, eu vou vir aqui, cortar este fiozinho, pra gente fazer a troca de cor pro tom de pele. Agora, a gente vai começar a trabalhar as carreiras do pescoço dela, tá? Então, aqui, vou tirar o meu marcador de pontos, vou vir com o fio cor de pele e vamos fazer a troca de cor aqui mesmo, tá? Então, aqui. Vou voltar aqui, ó, o último pontinho, pegar nas 2 últimas laçadinhas aqui, para essa troca de cor. Puxo aqui o fio que eu vou trabalhar. Desse jeito. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, pegando só pela alcinha de trás do primeiro ponto e puxo aqui um ponto baixíssimo, tá? Ajusto aqui, ó, pra ficar bem certinho. E venho agora aqui pela alça da frente e faço o ponto completo. Tá? Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar nessa volta aqui 2 pontos e uma diminuição. E vou seguir trabalhando aqui 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 18 pontos no nosso trabalho. E essa daqui é a volta de número 33. Finalizada aqui a minha volta com 18 pontos, agora a gente vai começar a subir o pescoço dela, tá? Pra depois a gente fazer o encaixe. O pescoço dela é um pescoço que não é muito fino, ele tem 18 pontos, mas porque a cabeça dela é pesada, por causa do cabelo dela que é todo de crochê. Então, a gente precisa aqui, pra sustentação do pescocinho dela, alguma coisa que seja bem rígida e que depois segure a cabeça no lugar. Eu vou utilizar aqui, vocês já sabem, já usei em outras bonecas também, um cabo de escova de dente, tá? Então, o que que eu fiz? Depois que a minha escova de dente não tem mais utilidade, eu higienizo bem ela, corto a cabecinha dela aqui, higienizo e guardo os cabos, que eles são ótimas sustentações de pescoço, tá? Então, aqui eu tenho 12 centímetros desse cabo de escova, tá? Então, ó. Pode ser também outra sustentação da preferência de vocês, tá? Eu tô dando aqui uma opção de sustentação segura, né? Porque ela é uma sustentação que não tem risco de perfurar a boneca. Econômica, porque todo mundo descarta escovas de dente todo mês. E que tem uma boa sustentação. Agora, essa escova aqui, esse cabo aqui, eu vou introduzir aqui na minha boneca, assim, ó, no meio do enchimento dela, tá? E esta sustentação tem que vir aqui, ó, quase do final da barriguinha dela até o final da base do pescocinho que a gente vai fazer. Porque agora a gente vai subir aqui carreiras de ponto sobre ponto. A gente vai subir aqui no total 10 voltas de 18 pontos. E conforme eu for subindo as minhas voltas, como o pescoço não é muito fino, eu vou deixar para botar mais pra frente a minha sustentação. Quando eu fizer umas 5 voltas, eu vou colocar a sustentação e já vou começar a encher. Porque além da sustentação, eu também preciso ter bastante enchimento dentro do pescoço, tá? Então, eu vou fazer umas 5 voltas, colocar a sustentação para encher todo o corpo e também o pescocinho aqui, pra gente deixar bem firme aqui na sustentação. Então, vamos subir agora aqui 10 voltas. Da volta de número 34, que é essa volta, até a volta de 43, eu vou fazer de 18 pontos. Subiremos 10 voltinhas de ponto sobre ponto e vamos colocar também a nossa sustentação no meio do caminho. Então, aqui, ó, pessoal, voltei na altura que eu coloquei a sustentação do pescoço dela pra vocês entenderem como que eu fiz, tá? Aqui. Eu fiz aqui a metade do meu pescocinho, né? Sempre nessa altura que é ideal de colocar. Coloquei a sustentação que veio até quase o final da minha boneca aqui. E completei com o enchimento todo o corpinho dela e uma parte já aqui do pescocinho, tá? Pra fazer isso, essas 2 ferramentas aqui ajudam muito, tá, gente? Que é uma pinça pro pescocinho aqui, ó, agora quando eu começar a encher o pescocinho, ela é maravilhosa. E a agulha de encher a boneca, que também facilita muito a gente encher a boneca, porque ela tem um alcance bom
E esses dentinhos que ela tem aqui, ó, vai acomodando a fibra pra ela ficar mais compacta dentro da boneca. A boneca tem que estar bem cheia, tá, gente, ó? A minha tá bem cheinha, os pontos não estão deformados, não estão feios, mas a boneca tá bem cheinha, toda ela. Ela tem que ficar bem firminha pra que com o tempo ela não fique molenga, né? Então, a boneca tem que estar sempre bem completa de enchimento. Na dúvida, aperta e coloca mais enchimento, tá? Tem que ficar cheinha, porque senão a boneca fica molenga. Coloquei, então, a sustentação e vocês veem que aqui, ó, falta 5 carreiras, vai dar certinho o tamanho da minha sustentação. A sustentação tem que dar certinho pro tamanho do pescoço dela, porque senão não segura a cabeça, tá? E aqui, agora, conforme eu for terminando de subir o pescocinho, eu vou colocando enchimento em torno aqui da minha sustentação, que também tem que colocar bastante enchimento em torno da sustentação, porque só a sustentação não é suficiente pro pescocinho. Às vezes você manda mensagem dizendo, Mária, o pescoço ficou mole porque vocês não colocaram enchimento suficiente. Tem que pôr enchimento. Por isso que eu sempre toco na tecla da pinça para ajustar, para colocar bastante enchimento em torno do pescoço. Tem que colocar enchimento. A sustentação é um complemento, tá? Mas o enchimento é necessário, tá? Vocês vão colocar bastante enchimento. E agora eu vou continuar subindo aqui o resto das minhas carreiras que faltam e vou colocando enchimento, então, em toda a boneca. Lembrando que esse cabo aqui, ó, que eu tô usando, é um cabinho de escova de dente que eu reciclo para os pescocinhos das bonecas de cabeça mais pesada, como essa aqui, de um padrão aí que vai de 35 a 40 centímetros, eu acho ideal. E eu usei 12 centímetros aqui para minha boneca, tá? Bom que ele não oxida, porque ele é plástico, ele não vai ficar velho dentro da boneca, ele não vai soltar tinta e ele tem uma sustentação super boa. Tá? Então, eu vou seguir aqui agora, que vocês já viram como que funciona. Vou seguir botando enchimento e daí eu volto quando eu terminar todas as minhas carreiras do pescoço, que são 10 carreiras no total. Cheguei aqui no final das últimas carreirinhas aqui de ponto sobre ponto do pescocinho, da sustentação do pescoço, e eu vim então pra gente encerrar aqui o corpinho dela juntos, tá? Aqui, ó, só pra mostrar pra vocês que tá bem estruturado meu pescoço, ó, quando eu mexo, ele não mexe no lugar, ele tá bem durinho, tá bem cheio de enchimento, e aqui, ó, como eu falei, a sustentação veio até o final do pescocinho, tá? Agora a gente já vai encerrar. O corpinho também tá bem cheio, e, gente, não tenho medo de colocar enchimento e trabalhar o enchimento, tá? Eu já ensinei isso pra vocês em outros vídeos. Com uma ponta de uma agulha longa, vocês, ou com um próprio palito, vocês perfuram o enchimento conforme vocês vão colocando, para ele, se ele ficar caroço, desmanchar os caroços, e para que o enchimento acomode bem no corpinho dela. Olha que cheinho que ele tá, que bem estruturadinho, é uma boneca que vai durar muito tempo, não vai ficar molenga, e os pontos ainda estão bonitos, ó, não abriu os pontinhos, tá? E aqui o pescocinho já tá com as carreirinhas aqui, então, de ponto sobre ponto, agora a gente já vai fechar. Tá? Então, aqui no meu pescoço, eu tenho 18 pontos. Essa próxima volta aqui, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição. E vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Depois, eu vou fazer toda a volta em diminuições, vou ficar com 6 pontos. E depois, eu vou fechar no falso anel mágico, como se a gente estivesse seguindo a receita normal aí. Porque agora a gente já pode encerrar aqui o pescocinho dela, que já tá bem estruturadinho, tá? Então, aqui, sequência básica, vamos fechar. Quando eu fizer aqui minhas últimas carreiras, eu também ainda vou completar um pouquinho mais de enchimento. E daí o nosso corpinho fica finalizado e a nossa sustentação do pescoço fica bem pronta aí pra receber a cabeça dela, que é pesada, então tem que ser bem caprichada essa sustentação, tá? Então, olha, o nosso corpinho está ficando assim. Vou encerrar o meu aqui e já retorno. Então, aqui, ó, finalizamos o nosso corpinho. Quando eu cheguei aqui no final, que eu fiz última carreirinha aqui, fechei no falso anel mágico, eu deixei 20 centímetros de fio pra gente fazer o encaixe da cabeça no final, tá? Então, todo o nosso corpinho já tá pronto, ó. Boa, que 50% da nossa boneca já está finalizado. A cabecinha e o cabelinho agora a gente faz separado e depois a gente encaixa na boneca. É muito mais fácil de fazer. E deixa a boneca aí bem legal. Então, pra fazer o pescocinho, já tá pronto. Agora, os bracinhos da minha boneca já estão finalizados aqui. Eu já fiz porque é uma receita bem básica, bem fácil. Então, eu não vou fazer em aula pra não roubar tempo, porque assim é bem tranquilo de fazer. Vou deixar rolando pra vocês aqui a receitinha dos bracinhos. E quando vocês forem fazer o acabamento aqui, ó, nas alcinhas que vão ficar aqui em bló, esse acabamento é o mesmo acabamento da sainha, tá? Um ponto baixíssimo e 2 correntinhas por toda a volta, tá? Então, rola pra vocês a receitinha do bracinho aqui, pra vocês fazerem o de vocês aí, que é bem tranquilo de fazer, tá? O bracinho aqui nas últimas carreirinhas, aqui nas 3 últimas, não tem enchimento, tá? Pra ficar mais fácil depois na hora de a gente colocar ele ter movimento. Então, feito. Agora vamos pra
cabeça da nossa boneca. Então,